Boa tarde, pessoal. Então, hoje, dia 30/4, estamos mais uma vez com vocês e com nossas convidadas VIP, que já vão fazer uma autobiografia da vida delas, mas estamos aqui mais uma vez com Estrela com Elas e a Inclusão. Estamos hoje sem a nossa amiga Cristina Lima fisicamente, mas eu tenho certeza que ela lá está na torcida por todas nós. E já a gente recebe um like de vocês. E agora a gente vai mostrar para vocês, apresentar para vocês a nossa entrevistada VIP da vez. Fala aí, Ritinha. Quem é você, Ritinha? Conta pra gente. Meu nome é Rita, de Cássia Paulino Novo. Eu sou advogada e no futebol feminino eu joguei no Bom Sucesso em 1983. Isso. E depois joguei em um outro time que era o time de uma associação, que eu não me lembro o nome na época, dos taxistas que atendiam o pessoal do aeroporto do Galeão. Né? Então você jogou no Bom Sucesso e nesse time, que a gente chamava assim, time do padre, era esse. Desse time, ele depois se originou, ele originou um time muito conhecido na época, que virou futebol de salão, o Apolo. Que aí saíram umas pessoas jogadoras bem bacanas de lá, né? A Liana, não sei se você lembra da Liana. A Liana tá jogou... no sul, Santa Catarina. Isso. E é isso, minha experiência no futebol feminino foi nesses dois times, né? E qual é a posição que você jogava? Eu jogava de ponta esquerda. Eu era reserva da outra Rita, né? Ritinha. Éramos duas Ritas, na ponta esquerda. Muito bem apresentada. Agora vamos conhecer nossa outra VIP. Por favor, quem é Marta Bandeira? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Marta Bandeira, sou ex-jogadora de futebol. Não digo ex porque eu ainda jogo, né? Ainda estou no Master. Também sou treinadora de futebol, fiz pós-graduação em futebol, sou uma abnegada por esse esporte e tenho ainda, como formada em educação física, sou graduada em educação física, ainda tenho também a minha profissão de professora na rede pública do município do Rio de Janeiro. E minha vida, né, simplesmente começou no Rio de Janeiro, naqueles campos de várzea, jogando com meninos, e fui, né, depois fazer uma carreira com futebol feminino, depois da regulamentação, em Manaus. Então, eu tenho esses dois momentos, né? Então, criança aqui no Rio de Janeiro, aprendi a jogar futebol nas ruas, nas várzeas, e com essa habilidade levei para Manaus, porque foi transferida a minha família para lá, e foi lá, então, que eu fiz toda a minha carreira como jogadora de futebol. É lá que eu realmente consegui os feitos de ser campeã, e bicampeã brasileira de futebol, heptacampeã na região amazônica, né, dali de Manaus e estados, até outros estados ali em volta nós participamos, que era a Copa Amazônia. E, bom, enfim, essa é a minha... Pequena história, né? O início... Para resumir um pouco, porque eu tenho uma longa vivência, assim, no futebol. Então, você é carioca. Eu achei que você fosse de lá. Você é do Rio. Sou carioca. Que tá. o pai é militar, eu sempre achei que ela era de lá. Eu também pensei. Que você fosse lá da Amazônia para o Rio. Engenho Novo, nascida ali pelo Engenho Novo, no Hospital Central do Exército. Aí fomos morar no Engenho Novo, e ali é que eu fiz a minha vida toda brincando. Como qualquer criança, seja ela menino ou menina, nós nos encantávamos com o futebol, porque era essa, né, a chamada do nosso país para esse esporte, né? Então, acho que muitas meninas surgiram naquela época em função disso também, né? Se falava muito futebol, e a menina ou menino se espelhava, independente do que seria, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Ritinha. Quando é que começou o futebol? Onde você jogava o futebol? Porque essa paixão com o futebol feminino, quando começou? Quando é que deu o start? É futebol. O start deu quando eu era flamenguista, né? Hoje nem tanto, porque eu não acompanho muito mais o futebol. Eu acompanhava aquele time do Flamengo, né, da década de 80, Adílio, Leandro, Júnior, Os mais ou menos, né? Júlio César Uriquelli, né? Aí eu assistia muito futebol, gostava muito.
E eu comecei a jogar futebol, jogava com os homens na minha rua. Na verdade, a gente jogava no asfalto. Não, naquela época não tinha quadras e campos de futebol como tem hoje, né? As A gente opções. jogava no asfalto. A gente esperava. Normalmente a gente jogava ali na ruazinha mesmo que a gente tinha, que eu morava num beco. Era uma coisa assim, bem de. Aquela bolinha bem furreca, bola furada. Aí no sábado a gente ia jogar no asfalto, né, numa rua maior, quando a feira acabava. E era uma briga, porque tinha assim os homens mais velhos que também estavam esperando para jogar, e às vezes a gente chegava primeiro, mas eles tomavam o lugar da gente. Era assim, era bem difícil. Mesma coisa também. A gente jogava ali no asfalto, fazia o golzinho, o chinelo, essas coisas. Nossa, aquela baliza, né, do futebol era um sonho ter aquilo, jogar com aquilo. Era Sonho de consumo, era um sonho de consumo, uma baliza, com certeza. Nós somos vizinhas, né, Rita? Isso. Onde nós jogamos futebol na rua contra meninos, contra meninas, já era misto. Não tinha tamanho, né, inclusive, né? Não, Dia de chuva, não né? não Acho que era onde o futebol fazia sucesso ali. Mas deixa eu falar uma coisa, perguntar uma coisa para você. Você não seguiu no futebol, né? Você Não. saiu dali da rua, né, do asfalto, Então, e depois... então, eu jogava ali, aí uma vez passou uma pessoa, um senhor, que eu acho que, não sei se ele era olheiro, né, como chama hoje em dia, é isso mesmo que chama? E aí ele era do Bom Sucesso e ele me convidou para jogar. Ele gostou, né, do meu futebol e me convidou para jogar, e eu fui para o Bom Sucesso, naquela época que você também foi, né, que a Maria Luísa foi, Verinha, Suzete, aquela turma, e aí começou. Praticamente o Clube do Bom Sucesso era o pessoal de lá onde a gente morava, né? Lá de onde a gente morava. Pois é. A goleira, Kátia. A goleira era a Kátia, depois que veio a pequena, né? Depois que veio aquela outra turma, né? Exatamente, mas praticamente... E a gente começou jogando futebol de salão, né? Depois que a gente foi para o campo. Exatamente. Você lembra da comissão técnica? Existe algum momento assim que você guardou aí na caixinha da memória, aí, algum momento legal que você queira dividir com a gente? Do momento num Bom Sucesso? Eu lembro da comissão técnica o Cacareco, né? Que era o seu Roberto, né? Que ele depois virou presidente do clube, né? Mas naquela época acho que ele era só técnico, né? Sim, sim. Tinha o Pimpão. E o J. Alves, né? O J. Alves era o preparador físico, né? Preparador físico. Então, eu gostava muito dele, nem lembrava do nome dele, achava ele, eu pelo menos gostava. E tinha um outro, mas aí eu acho que ele veio depois com o Pimpão, né? Aquele, esqueci o nome dele. Eu não lembro também, não Tem me recordo. Tem alguns que eu não lembro. Não me recordo. E como é que eram os treinos lá? Como é que acontecia? Quando acontecia? Olha, você sabe que eu não lembro. Eu acho que eram todos os dias, eu não lembro. Não, eram segunda, quarta e sexta. Era segunda, eu não lembro. Era segunda, quarta e sexta lá. Eu lembro que eu estudava, né? Eu estava naquela época fazendo ginásio, e aí eu ia para o Bom Sucesso, depois para a escola. Depois, era assim. Teve um período que a gente também começou a treinar lá no São Cristóvão, né? Sim. Algumas vezes a gente foi para lá. Mas nessa relação sua com o futebol, né? A saída da rua, que eu acho que a grande maioria, né, Martinha? Sai da rua, vai para um clube. Você tinha alguma rede de apoio? Como é que funcionava na sua família? Como é que era isso? Você foi sozinha? Não, você era de menor? Como é que isso funcionava? Sim, eu era menor. Eu fui com a minha cara e a coragem, a pé, né? E a pé, porque não tinha dinheiro para pagar passagem. E nem ousava pedir à minha mãe, porque mesmo se ela tivesse, eu acho que ela não daria. E eu ia a pé, e teve uma vez até que, inclusive, ela falou para eu parar de jogar. Aí o meu irmão mais velho, né, que falou, não, deixa ela, e deu mal fosse ela. Minha mãe ouvia muito meu irmão mais velho, ele era como um pai para a gente, embora eu tivesse pai, né, mas a gente respeitava muito mais o meu irmão mais velho do que meu pai, né, porque ele era... arrimo de família, né? Ele que sustentava a gente. E aí ele foi, e aí minha mãe deixou, mas não tinha rede de apoio, não. Estrutura? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Inclusive foi um dos motivos que eu tive que parar, né? Porque ou eu prosseguia numa vida profissional,
ou eu jogava futebol, porque houve um momento que eu vi que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo. E eu precisava de dinheiro, né, para me sustentar. Né? Até, não tinha mais dinheiro para comprar as coisas, né, que a gente começa a crescer e você começa a precisar, né, de algumas coisas. E futebol na época era bem difícil. A gente encontra algumas histórias de hoje em dia, né, que as meninas falam da dificuldade, mas a Martinha está aqui, pode também falar de cadeira, porque eu lembro que quando a gente estava no clube, a gente tinha que usar o uniforme dos meninos, né? Sim, a gente usava os uniformes dos meninos, né, para poder jogar bola, para poder participar de algum campeonato, para poder sair do clube para representar o próprio Bom Sucesso. A gente não tinha uniforme feminino. É verdade. Né? Muito triste, né? E o que a gente ganhava de pagamento? Você lembra o que acontecia? Ganhou. E aí? Não, o que tinha era um lanche, que às vezes nem sempre tinha, né? Muitas meninas ficavam sem lanche. Eu mesma fui uma que muitas vezes fiquei sem lanche. O lanche não chegou a mim. E eu acho que algumas vezes teve bicho lá, né? Que eles chamavam. Teve alguma coisa, mas eu também nunca recebi. Era um dinheirinho que eu saiba, no salário nem nada. Nós jogávamos, na verdade, por amor, por gostar de futebol, né? Sim. 100% isso. 100% não tinha, isso, não sem tinha. contar as dificuldades, né? Que as coisas que se ouvia nas arquibancadas, né? Não era bonito, né, gente? Vamos... não tinha essa visão, não tinha. Vai lavar a louça, né? Vai limpar uma casa. Não tinha essa visão de crescimento como atleta profissional. Melhorou muito, né? Então, assim... Uma melhorada boa, né? Pensando em tempo, nós ficamos 40 anos sem poder jogar. Aí voltamos em 83. Martinha, por favor, me corrija se eu estiver errada. Fiz matemática, 40 anos sem poder jogar, né? Sim. E aí, em 83, nós voltamos. Nós estamos em 2025. Então, foi os 40 anos antes de 83 e de 83 para frente também. A gente tem essa falta do futebol feminino. Eu pergunto para vocês, o que está faltando para que realmente se engrene, entendeu? Que realmente aconteça de verdade. Porque a gente está com um acontecimento aí, né, pertinho, 2027, né? Exato. Copa do Mundo, no Brasil, né, com essas histórias que a gente tem que dividir ainda com as pessoas. Que para você, Ritinha, Martinha, o que falta para que realmente isso aconteça? Bom, pensando nesses... Eu digo que são 80 anos de ostracismo mesmo, né? De esquecimento, eu digo assim. E como você mesmo falou, eu tenho toda uma história, então é assim que eu penso mesmo. Primeiramente porque houve essa covardia de proibir, mas era uma época diferente. Proibiu de forma como se fossem os marginais. Depois vieram percebendo que a sociedade foi mudando e deram então a possibilidade com o regulamento em 83. Em 83 ainda existe, futebol masculino está aí há centenas de anos já, vamos dizer assim, exagerando, claro. Então, para eles, o futebol já era deles. Com a entrada da mulher, que tinha um papel determinante na sociedade totalmente diferente, como a própria Ritinha disse, eu era muito feminina para jogar futebol. Não tem essa questão de ser feminina ou não. É um esporte que a gente joga ou não joga bem, independente desse estereótipo. Então, isso já vinha acrescentando no futebol, vinham vindo essas informações para dentro do futebol feminino. O futebol masculino, futebol para mulheres não era aconselhável. Então, veio 83 e foi aquela tentativa de fazer com que o futebol feminino realmente desse certo. Mas como? Sem investimento, sem querer, era rejeitado. A questão é essa mesmo. Havia uma rejeição. Por quê? Porque começou bem. Tipo assim, vamos já... Castor de Andrade, com vocês com Bom Sucesso, Castor de Andrade, Bangu, Radar, vieram com essa intenção. Patrocinaram, não eram remuneradas ainda as meninas, mas recebiam alguma ajuda de custo, pelo que eu entendo. Porque minha realidade em Manaus foi bem diferente. Eu tive uma estrutura muito boa lá, eu fui diretora do departamento de futebol feminino dentro da federação desde os anos 80, fomentamos o futebol feminino em todos os campeonatos, tínhamos patrocínio e as meninas só ganhavam ajuda de custo, mas uma coisa que foi até a gestão de um presidente. Depois da gestão de outro presidente, as coisas mudaram. Então, a questão é muito pessoal, de um gestor, homem,
para o olhar que eles têm sobre o futebol feminino. Então, o que eu vejo é que em 2018 é que foi a virada de chave. Em 2018, com a FIFA realmente, não é que a FIFA entendeu, ele sofreu uma pressão. Sofreu a pressão dos seus filiados. Sim. Porque as mulheres já jogam futebol há muitos anos, independente da proibição, nós vínhamos mantendo uma regularidade, mesmo de forma clandestina, vamos dizer assim, que foi dando certo a ponto de chegar a FIFA dizer, não, peraí, é preciso que o futebol feminino apareça, mas era também preciso entender que ela tinha que dar retorno financeiro. O futebol feminino não tinha retorno financeiro, mas porque não havia interesse em investimento. Quando a FIFA veio com aqueles decretos lá dizendo que nós tínhamos que estar vinculadas num clube desde que o masculino para participar de suas competições tinha que estar vinculado ao departamento feminino, com competições femininas, foi aí que foi a virada de chave. Então, foram 80 anos, até 2018, passando por esse processo de rejeição, processo de dificuldades, processo de vontade de jogar, porque queríamos jogar, mas sofrendo sempre um boicote, sofrendo sempre sanções. Com certeza, eu falo isso de cadeira. Salvo algumas coisas que aconteceram durante esse período, como foi o aparecimento de Marta, como foi o aparecimento de Formiga, que vieram trazer um outro olhar pelo futebol feminino, mas não só elas. Eu acho que o futebol feminino ele é nacional. Quantas meninas estão perdidas ou desconhecidas aí pelo Brasil afora, né? Então, a questão agora de 2025, até 2025, nós estamos agora vendo várias atitudes, várias ações que querem fomentar o futebol feminino. Várias mesmo. São projetos e mais projetos com o futebol feminino. E pessoas que até então não estavam à frente disso, não tinham conhecimento disso. As verdadeiras pessoas que poderiam estar sendo olhadas com mais carinho, são as antigas jogadoras, que não tiveram oportunidade de se formar naquela época, porque não dava oportunidade. Eu fiz uma pós-graduação, sim, porque eu já vinha batalhando por isso há muito tempo. Eu participei de escolas de futebol, na faculdade, eu entrei no curso de futebol, sendo a única mulher. Por quê? Porque eu queria jogar futebol, eu já jogava e mostrei isso para a direção da faculdade, que eu tinha capacidade de estar ali e fui aceita. Então, era só assim que a gente conseguia se envolver. Mas, passados esses anos, eu sou muito conhecida em Manaus. Eu tenho várias aqui, vários recortes, eu tenho tudo isso, tenho entrevistas, e eu vim para o Rio de Janeiro, pensando assim. Eu disse, olha, aqui no Rio de Janeiro as coisas acontecem, em Manaus a gente já conquistou. Eu tenho até história para contar do brasileiro que nós ganhamos, que foi uma coisa bem interessante, né? Então, nós estávamos em Manaus, sendo conhecidas lá. Viemos para o Rio de Janeiro, aí é que a CBF conheceu o Sul América Esporte Clube, que era esse clube que eu defendi em Manaus. Até hoje tem gente que conhece o Sul América. E nós chegamos aqui. E você hoje continua, né, atuando no futebol feminino, né? Sim, continuo. Como é que acontece? Fala. Eu sou professora, então eu sempre estou trabalhando muito futebol com as meninas na quadra. Fui você é professora de educação física, né? E trabalho com as meninas na quadra, trabalho com as meninas no campo, faço parcerias lá. Como eu sou dentro da Vila Aliança, eu procurei o professor Franklin do projeto Craques da Vida, para nós trabalharmos juntos lá com o futebol feminino. Ele começou a trabalhar. E eu fui supervisora de futebol do Fluminense, nos anos até 2000, foi de 97, 96 até 2000, eu fui supervisora, fui jogadora do Fluminense, não fui só do Amazonas, aqui no Rio de Janeiro. Eu joguei no Vasco, Helena Pacheco era técnica, treinadora, joguei no Radar, assim, uma coisinha de final de período, só para constar ali que ainda existia um Radar, mas ele não estava mais funcionando, não estava mais trabalhando. E joguei no Fluminense, ali foi minha carreira mesmo. Eu sou treinadora, não sou fluminense, né? Sou torcedora. Então eu disse, eu quero jogar no Fluminense. Quando eu voltei para o Rio, eu disse, eu quero jogar no Fluminense. Fazia faculdade. E aí foi assim, joguei no Fluminense, depois eu fui convidada para ser supervisora, porque eu já tinha uma experiência. Jogamos, na época, com Suzana Verne, que é essa atriz, Dani Bananinha, que é essa menina que está junto com o Luciano Huck, tinha outros artistas ali, porque o Fluminense ele era uma vitrine, ele foi uma vitrine de modelos,
mas que jogavam futebol, as meninas gostavam, e tinham as jogadoras, a Alessandra é uma delas, que fazia parte do grupo. Alessandra Mota? A Alessandra Mota. Esteve aqui com a gente. Que está no Toque Foi, Exato. Então, foi assim minha carreira no Fluminense. Depois disso, eu fui diretora de departamento de futebol feminino de praia, de beach soccer, fundamos uma federação de futebol feminino de praia e beach soccer também. Continuei, né, fazendo trabalhos na praia, depois é que eu saí e fui para a escola, e ali na escola é que eu tenho mantido. Escola e projetos sociais. Mas e jogando ainda como jogadora master. Master. Eu sou testemunha, né? A gente está sempre lá no Master, Isso. jogando a bolinha. Então, Ritinha, daquele momento no Bom Sucesso, existe algum momento assim que você tenha gravado, tenha ficado na sua memória, que você traz até hoje? Pode ser um momento engraçado, um momento mais sério, né? Que o futebol mudou um pouquinho, né? Mas você tem alguma coisa que traz com você como lição, que ficou na sua mente? Meire, tem vários momentos, vários. Alguns bons, alguns ruins, né? Eu posso falar todos. Posso falar, tem que ser só um? Tomara que seja pouco, né? Você falou todos, né? Tomara que Não, seja... assim, eu vou falar um bom e um ruim. O ruim foi que aquele que a gente comentou antes, né? Que eu perguntei se eu podia falar ou não, que foi o técnico que disse para mim que ele tirou toda a minha vontade de jogar futebol, porque ele disse que eu era muito feminina para jogar futebol, que o futebol feminino, as meninas eram muito masculinizadas. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito para baixo e, assim, eu fiquei muito triste com isso na época. Mas, e o outro muito bacana que eu lembro agora foi quando a gente recebeu, né, o troféu, as medalhas, a festa que eles fizeram. E eles convidaram lá as meninas do Radar, que foram campeãs também, Sim, né, do sim. time adulto, elas estavam todas lá. Foi um momento muito bacana, porque ele chamou uma a uma, né, para receber o certificado que a gente recebeu, as medalhas. Foi um momento muito bacana, muito. Agora, tem um momento, para mim, que é muito triste, porque eu sou frequentadora, né, do Bom Sucesso, vocês sabem, né? Faço hidro, faço certas atividades lá, eu gosto muito do clube. E aí, eles conseguiram sumir com a foto, né, do time que foi vencedor invicto. Estava lá na secretaria, um momento eu cheguei e tinham tirado a foto. Não existe mais, eu cobro isso até hoje. E a foto não voltou. O troféu também, né, nosso, feminino, invicto, também foi tirado de lá e nunca se recuperou, nunca botaram de volta. Gente, É uma absurdo, briga, triste. é um absurdo, né? É um país com baixa memória, né? Agora eles têm que engolir a gente, não tem? Então, Meire, eu tenho um carinho assim imenso pelo Bom Sucesso, muito mesmo, né? Gosto demais do Bom Sucesso, mas ele está onde ele merece, né? Porque um clube que faz isso, com o que eles fizeram, né? De sumir com o troféu, essa foto, olha como anda esse clube, né? Exatamente. Ele praticamente nem existe mais, né? Não. Apesar de todo o carinho que eu tenho por ele, fico muito triste quando eu passo lá e vejo o estado que ele está. Mas, infelizmente, né, ele está onde ele merece. A gente perdeu a quadra, inclusive, né? A quadra que é importantíssima, né, professora Marta? Sim. Uma quadra de futsal, a gente não tem mais no Bom Sucesso. Você vê, eu moro em Olaria, o clube do Olaria está de vento em popa, o clube é maravilhoso, está crescendo, está aí firme e forte. E o Bom Sucesso? Tá, mas o que você espera, então, que seja mudado? No que você acredita, né, que pode ser feito? O que você consegue visualizar para o futebol feminino? Você ainda acredita? Você ainda tem essa força? O que te faz ainda curtir o futebol? Tá com as meninas, né? Tá reunida? No que você acredita? Eu quase não estou. Eu tento fazer da forma que eu posso, né? Eu tenho Sim. um trabalho que me consome muito e ele é totalmente fora do futebol feminino, mas claro que eu acredito. A gente sempre tem que acreditar em algo melhor, né? Inclusive, eu fiquei muito feliz agora. Eu estava assistindo os 60 anos da Globo, né? Não tem como não. É a maior emissora do país, né? Sim. E ver a Formiga lá, nossa, me deixou assim muito feliz, né? Porque teve artistas da Globo, como Fernanda Montenegro, que não estava, Fernanda Torres, né? Que agora passou pelo
ganhou esse prêmio, e elas duas não estavam, e a Formiga estava, gente. Eu achei assim aquilo muito bacana mesmo, porque é um reconhecimento, né? Sim. É um reconhecimento. É uma força bruta do futebol feminino lapidada, né? Sim. Ela saiu do campo, né? Fez o que fez. Acho que foi uma das jogadoras que jogou mais tempo o futebol feminino, né? Ela é impressionante a força que ela tem física, né? Muito concentrada, qualidade técnica, né? Muito concentrada. Ela é um exemplo a ser seguido, eu acho também. Não só Marta, é um exemplo a ser seguido. Tem várias outras, mas eu não vou citar nomes, senão eu vou esquecer o nome de alguém. Vão brigar comigo. Então a gente está falando agora da Formiga porque, né? Foi um evento, né? Como você disse, muito pomposo. A Globo, ela tem uma força muito grande, não adianta. Eu não sei nem se eu posso falar, se não puder, depois corta. Mas eu achei que foi muito importante, muito representativo ela está lá. Isso, representativo. Porque ela hoje em dia ela tem uma função muito importante. Né? Inclusive ela, a imagem dela. A imagem associada, eu acho que é uma figura muito importante, uma figura pública muito importante para o futebol feminino. E está dentro do nosso país, né? Está vivendo tudo de muito pertinho. Deve estar ouvindo muita gente, né? E você, Martinha, como é que você está vendo assim, essas meninas à frente de várias instituições, né? À frente de uma presidência? O que você acha que, de repente, um clube tem que ter realmente uma representação feminina ali junto? Você acha que acredita no masculino consegue viver sem o feminino? Como é que rola isso para você? Bom, até falando da Formiga, ela está dentro de uma secretaria de esporte lá em Cotia, né, São Paulo. Então, é sinal que já está havendo um movimento para entender que pessoas que são realmente, viveram o futebol feminino, estejam em lugares de decisões, né? Sim. Então, acho que ela tem realmente a imagem, uma imagem bem forte, mas, na minha visão, o futebol feminino ele tem que ter mais representatividade com mulheres à frente de lugares onde se dá essas decisões, né? Sim. Porque, por exemplo, na Federação do Rio de Janeiro, nós observamos que o futebol feminino ele ainda não está sendo o protagonista do qual a gente precisaria ter, né? Tanto é que a gente vê São Paulo como a região de maior desenvolvimento do futebol feminino. São Paulo desenvolve o futebol, dá certo, a federação apoia, então isso tudo tem sim um motivo, né? É um motivo a mais para se pensar que as pessoas que estão dentro de uma posição de poder é que vão solucionar os problemas que o futebol feminino tem ainda, né? Departamentos fecham de categorias de base, porque é aquilo que a gente vem batalhando aí, porque nós estamos fundando uma liga de futebol feminino de base, né? Justamente pensando em fomentar essas categorias para que elas possam ter uma base realmente formadora, uma base formadora de tudo aquilo que precisa na formação do futebol, para que elas sejam levadas aos clubes. Aí sim, se tem um campeonato mais forte, se tem uma transição mais tranquila, né, no lastro físico, emocional, na disciplina. Isso é que está faltando ainda acontecer no nosso, eu vou dizer no país, porque se a gente olhar Nordeste, Sul, Sudeste, nós temos mais fomento no Sudeste, dentro de São Paulo. Agora, Norte, Nordeste, o Sul ainda está mais ou menos por ali também, mas são só duas regiões que estão aparecendo mais, que é a região Sudeste com São Paulo e até o Rio de Janeiro, um pouco. Então, nós temos que pensar que tem que haver essa mudança para a entrada de mais pessoas que conhecem a raiz do futebol feminino, tem que ter uma identidade. A verdade é que nós não podemos ficar atrelados ao modo de jogar, ao modo de ver o futebol masculino. A gente tem que encontrar nossos próprios meios, nossa própria forma de conseguir os nossos patrocínios, que tenha representatividade, que tenha referências. E isso eu estou vendo que está se perdendo um pouco. Inclusive, não te cortando, mas inclusive as meninas do Rio. A gente vê muitas meninas formadas do Rio indo para São Paulo. Exatamente, né? Eu tenho visto o que acontece no Rio, né? O que está acontecendo no Rio? De repente, esse trabalho que você está falando, né, em relação às categorias de base, elas têm que ser mais
incisivas, né? Prestar mais atenção. Com certeza. Eu tenho alunas na minha escola que, quando eu levo para o clube, elas ficam lá treinando, mas sem nenhum vínculo, né? Porque eu levei. Mas quantas estão se perdendo? E outra coisa, elas jogam com sub-20. Eu levo meninas de sub-14, sub-13 e eles estão jogando com sub-20 lá. É bom. Até que certo ponto? Mas por que elas têm que estar com sub-20? Por que não tem uma equipe inteira de futebol de base dentro de um clube formador? Porque nossos clubes, que são os clubes brasileiros de futebol, que já estão aí consagrados, todos eles têm formação de base. Na categoria 1, na categoria 2, todos eles têm formação de base. Mas a base deles é pensando na continuidade do menino como negócio. A continuidade dele no clube é como negócio. Então, ele está sendo... É o staff, né? Ele vai ser negociado com o clube, ele vai ser negociado com o clube do exterior, ele vai conseguir um bom contrato, né, com um patrocínio ali, porque ele apareceu, né, na equipe como um jogador de ponta. E aí as meninas vão ficando um pouco para trás. Nós temos um talento nato, nós temos talentos natos, sim. Sim, concordo. Né? Nem sempre a gente forma jogador. Eu já encontro meninas chegando na minha escola, lá na escola que eu dou aula, já com muitas habilidades, com fundamentos, mas elas precisam ser lapidadas, realmente. Então, de onde é que elas vieram? Como eu estou numa comunidade, ali na própria comunidade tem as áreas. E quem costuma te ajudar aí? Né? Você está dentro da comunidade e quem costuma te ajudar? Apoio, rede de apoio? Você faz um trabalho praticamente... Não, nada. Como eu sou treinadora, como eu tenho essa visão já, é meio estratégica, né? De você usar a escola como esse polo agregador de se trabalhar futebol feminino, eu faço um treinamento com as meninas e os meninos, aí eles se desenvolvem ali. E eu também treino os meninos pensando na educação, né, deles em relação a olhar o futebol feminino com mais respeito. Então, essa questão dos dois juntos, eu acho fundamental nesse ambiente controlado da educação. Né? Porque fora dele a gente já não tem esse controle, né? Tanto a gente pode encontrar resistências de meninas querer jogar dentro do time masculino, ou seja, brincar. Você faz isso? Eu faço. Faz. Então eu tenho meninos que eles já respeitam o futebol feminino, eles já veem o futebol feminino com mais tranquilidade e ficam elogiando as meninas. Então, é um trabalho que tem que ser educacional. É inclusivo, né, Marta? Então você tem que criar isso com os meninos, né? E aí, quando eu vejo alguém que se destaque, que possa ser melhor aproveitado num clube, eu peço teste para fazer um teste. Mas é pouco ainda. É pouco, porque eu estou apenas em uma escola. Você imagina todas as escolas tendo alguma coisa nesse sentido, né? Que é esse que eu te perguntar uma coisa. E essa coisa da força física do homem, da mulher, observa-se algo nesse sentido? Assim? É porque eu acho que, Marta me corrija mais uma vez, mas eu acho que até certa idade, o masculino e o feminino pode caminhar junto. Depois de uma certa categoria, e a gente acha que tem que dividir, mas eu não sei exatamente qual, Martinha. Dá para perceber. Olha, a questão toda é não dá para você dividir meninos e meninas até uma certa idade, como ela falou, porque todos estão tendo os mesmos estímulos, né? Lógico, a força física, a potência masculina, né, dos meninos tem esse diferencial, mas as meninas sofrem pela técnica. E há uma força física desde que você trabalhe isso também com elas. Né? Na verdade, essa iniciação ela é mais lúdica. Ela tem uma conotação lúdica, mas preparando para a coisa ficar séria. E isso a Faculdade de Educação Física, né? Orienta, ensina, não, né? Fazia. Não, isso foi porque eu sou jogadora também. Eu acho tive esse olhar. É atual, né? Porque na época que eu fazia educação física, era separado, inclusive. Não, né? mas a escola... As mulheres tinham uma aula totalmente separada dos homens. Já foi assim, não. Era eu dou aula para os dois. Agora junto. Agora sim, tanto é que tem meninas que já estão no nível assim superior dos meninos, às vezes. Elas jogam muito, mas aí cai naquela situação. Era tudo separado. Isso daí foi uma coisa que fez a divisão mesmo também social, né? Pensando assim, mulher tem um papel, o homem tem outro, e o futebol não era um espaço para a mulher. Está vendo a evolução? Então, eu acho que
eu acho assim, o Brasil é uma vitrine ainda do futebol feminino, por Sim. toda a história dele. É o único país que participou de todas as competições Sim, mundiais, Copas. né? Uhum. O Brasil, então, ele é uma vitrine. Nós vamos ter uma Copa do Mundo, né? 2027. Eu poderia dizer que há um certo otimismo, posso dizer. O futebol feminino, ele está realmente crescente. São milhões de pessoas assistindo. Visivelmente crescente. São Não está nem milhões de delicado. pessoas assistindo. Nosso país mesmo. Eu estive em 2007 vendo o Brasil jogando um Pan-Americano contra os Estados Unidos. Gente lá fora querendo entrar. Mas depois disso, acaba. Sabe? Depois de uma Copa, depois... Quantas Copas nós tivemos? Assim, 88 foi experimental, aí 91, aí 94, 95, aí assim faz sucessivamente. O que mudou? Aí eu vejo, quando existe uma Copa, quando está acontecendo a Copa, é que lembram daí jogadores de futebol da seleção, é que lembram que existiu lá uma Marisa, que existiu uma Fanta, que existiu... Isso porque está no Rio de Janeiro, mas quantas meninas de outros estados também poderiam ser lembradas? A Cebola mesmo foi uma grande jogadora. Do Pará, né? Veio jogar no Rio de Janeiro. Então nós temos tantas pessoas aí que foram envolvidas no futebol e são lembradas só nessa época. Né? Então, eu penso numa questão sustentável do futebol feminino para essas novas meninas que estão chegando. Inclusive, isso aí é uma dos assuntos bem levantados em relação às pioneiras, né? As meninas do radar. Elas sempre, às vezes, comentam, né? A gente é lembrada em que momento? Aí a gente é lembrada ali e depois se esquece. Pois é, então, o que eu penso? Eu penso que todas essas pessoas deveriam ser mais respeitadas, sabe? Deveriam estar em outras posições. Como reconhecimento. Respeito, porque são atletas como os meninos, como os homens foram, campeões, então também fomos. Por que não são direitos iguais? Pois é. Né? Deveria ter essa consciência, mas por que isso não existe? É isso que se busca. Porque né? existe federações, confederações que não têm esse olhar individualizado para o futebol feminino. Eles pegam situações momentâneas e vão dando ali aquele aspecto de que estão realmente dando valor. Maquiando, você acha que estão maquiando mesmo, né? Maquiando. Eu falo isso abertamente, é uma pena, nós já tentamos estar dentro da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Nós temos amigas, né, dentro das federações, nós temos mulheres guerreiras que estão brigando pelo futebol feminino. Muitas não estão em campo, né? Sim. Mas estão na área burocrática, né? Tentando fazer com que o futebol realmente fomente, porque eu acho que futebol não é só campo, a gente já sabe, né, que futebol não é só campo. Não, tem que ter uma transição. Tem a transição, então a gente tem mulheres capacitadas, sabe, para fazer esse tipo de trabalho, mas a gente tem uma grande barreira ainda. É o que Marta, o que Rita fala. É no oba-oba, aí acabou o oba-oba, sai. E aí a gente fica pensando, vai ter a Copa do Mundo. E o que eles vão fazer com tudo isso, né? Copa do Mundo, né? Os olhos todos para cá, país do futebol, né? Sim. E aí o que vai fazer com isso tudo? Me diga uma coisa, Martinha. Você morou fora também, né? Foi uma das coisas que o futebol me proporcionou, né? E como é que foi essa experiência? Contando, né? Aqui do Brasil, como é que é? E me conta como é que foi lá fora. Então, para você ver, né? Porque muitas pessoas não me conhecem, não sabem dessa minha vida dentro do futebol. E você vê que se eu tivesse todo esse know-how que eu sei que eu tenho, esse know-how mesmo de vivência, porque eu amo futebol, porque eu vivencio isso, minha família sempre deu muito apoio. Com certeza, hoje eu estaria à frente de uma equipe, estaria numa posição de gestão mais à frente, porque na minha época não tinham essas pessoas que faziam isso, né? Eu fui fazer pós-graduação em futebol numa universidade muito top, e aí lá teve eu me destacava como, eu sempre defendi o futebol feminino lá dentro, então eu me destacava sendo atleta, treinadora e estudante ainda. Tanto é que eu tive muitos anos ali, bolsas por isso. Então, o que aconteceu? Uma associação, como é que eu vou dizer? ONG, não? Foi fazer uma parceria com a Gama Filho, né?
E chegando lá, eles queriam levar treinadores de futebol que estavam fazendo pós-graduação. Eles queriam levar Desculpa, treinadores. Só para a gente poder acompanhar a linha do tempo. Isso foi quando? Foi em 2001. Olha só, 2001, né? É. Já estavam procurando treinadoras no Brasil. Não, né? ele queria treinadores para ir para a Irlanda, Então. para dar treinamento com todas as características do futebol brasileiro para as crianças de lá. É isso Então que eu eles tô foram falando, na tá? Gama Filho. Pois é, estavam tirando daqui já, olha a visão, né? Já Isso. estavam tirando daqui, isso que eu tô falando, tiraram daqui Exatamente. para levar para lá. Então nós somos altamente capacitadas, gente. Sim. Senão como é que uma pessoa vai vir aqui para tirar 3 pessoas e levar para treinar as meninas que hoje, olha quanto tempo está sendo trabalhado. Sim, Né? pois é. Então, Mas diga. o futebol proporcionou isso porque eu estava dentro da faculdade, da universidade e tinha essa possibilidade de fazer o teste, né, com eles para saber se tinha conhecimento suficiente para ir para lá. Então, eu fui a única mulher, né, que eu fui aqui do Rio de Janeiro, os outros eram os homens. Lá em São Paulo também levaram uma outra menina, eles foram para a Universidade Federal de lá. Então, nós duas éramos as únicas mulheres nesse projeto lá. Passamos 4 meses ganhando dinheiro com isso, ganhando as libras, né? Em libra, não era euro ainda. Ganhamos em libra. Tínhamos alojamento, tinha alimentação, tinha transporte. Fizemos todo o treinamento com os treinadores ingleses e Lá no irlandeses. CT, maravilhosos, né? Ficamos lá, fomos para os campos maravilhosos ali, era tudo de primeira, e esse intercâmbio foi de muito crescimento, porque depois eu fui para a Inglaterra para conhecer um pouco mais do futebol muito força, né? Futebol muito... Nossa. Fui em Liverpool, fui conhecer o Everton, Liverpool, então isso me deu assim um olhar, né, de como poderíamos, até vendo a metodologia deles também, de treinamento lá, né? Então, foi quando eu voltei para o Brasil e disse, olha, agora vamos implantar isso no Fluminense, vamos trazer essa novidade e tal. Quando foi, de repente, que foi destituído todo o departamento de futebol feminino do Fluminense justamente nessa época. Acabou. Saiu. Acabou. E as atletas estavam... Todo mundo saiu, foi embora, acabou o projeto Fluminense. Aí eu disse, caramba, puxa vida, né? Que coisa... Agora que a gente vem com toda essa força para dar continuidade. Então, o que eu observei nós viemos assim, com muita vontade e competência e dão o corte. É isso que eu ia falar, exatamente. Aí você aparece, né, com ideias, soluções e tal, chega lá, pá, e te tiram o chão. Aí eu tive um momento assim de parar mesmo e pensar, eu acho que as coisas não estão bem como a gente espera, e eu não vou mais ficar batendo cabeça assim, à toa, né? Mas não esqueci, fiquei trabalhando dentro das escolas. E aí veio 2018. Aí eu me integrei novamente a um grupo aqui no Rio de Janeiro, que foi a Lei de Fomento ao Futebol Feminino, né? Estamos esperando. E aí eu estou vendo alguns movimentos muito ainda pequenos, né? E aí eu estou nessa minha luta ainda para ver o futebol feminino sendo bem mais representado por mulheres que realmente jogam futebol e que têm a sua identidade preservada e que possam treinar de acordo com as suas possibilidades, entendeu? Porque nós vinculamos o futebol feminino muito ao masculino, né? E aí acaba tirando essa característica natural, até na hora de num gol, né? Você não tem uma identidade de você comemorar aquele gol. A menina que faz, ela vai fazer ela tem outros modelos, eu digo assim, modelagem. Ela vai fazer assim, ela vai dar o soquinho. Ou seja, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque elas são a vitrine atual, né? As meninas que estão vindo agora, são uma vitrine. E precisa ser melhor representativo, tem que ter uma melhor representatividade em defesa do futebol feminino. Eu acho que está muito tímido ainda. Eu concordo com você plenamente. Está muito tímido, embora a gente veja aqui, ali, aqui, pincelados, né? Pincelados aqui, ali. Eu acho que é muito pouco ainda. Em relação ao que a gente pode ter, onde a gente pode chegar. A grande verdade é que a dificuldade é da mulher, né, no contexto geral, né? A mulher demorou muito, a mulher não podia votar, gente. Tem todo um contexto histórico de ser Hoje em dia você vê, atualmente acho que a gente só tem uma mulher no Supremo Tribunal Federal também, né?
Acho que sim. Atualmente, Infelizmente. você vê como, Atualmente, como tudo é muito masculino. A maioria dos deputados federais são homens. A maioria, eles são a grande maioria ainda, os políticos. Né? É. Mulher na política. A única presidente que a gente teve foi a Dilma, que foi impeachmentada. Então, a guerra é difícil mesmo, é uma guerra. Então, professoras, vocês também concordam que para ser atleta a gente precisa estudar, né? A gente precisa também investir em conhecimento, né, gente? Com certeza. Eu acho que esporte salva vidas. Para mim, esporte salva vida. Para mim, certeza. É uma coisa que eu não tenho dúvida. Salvou a minha. Sim. Eu conheço muitas jovens, né? Com certeza que o esporte salvou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do coração. Eu acho que por futebol da gente hoje ainda falta muita coisa. Eu fico assim, a Marta está lá fora e está rendendo o que rende. Né? A Cristiane também está rendendo, mas o tempo delas, né? Está acabando, está passando. Né? E a gente está construindo, quem vai entrar? Né? Jogar responsabilidade só em uma pessoa, duas pessoas, né? A gente precisa construir isso, né? Exato. E como é que a gente constrói isso, Marta? Então, se eu estou vendo, veja bem, vamos analisar um pouco a seleção brasileira, né? Poucas meninas são jogadoras natas aqui do Brasil, né? A maioria já está jogando lá fora. Então, lá fora, o futebol já está muito mais avançado, competitivamente. As competições lá, elas são muito acirradas. Então, elas estão cada vez melhor, né? O seu futebol lá está cada vez melhor. Não desmerecendo aqui o nosso trabalho, existem bons trabalhos, mas se você observar agora o último jogo da seleção brasileira, quando a maioria eram jogadores de fora, que eu acho que a Tueria está fazendo um ótimo trabalho, elas já conseguiram, de igual para igual, já está igual para igual com uma grande seleção, que foi a americana, né? Que é a seleção dos Estados Unidos. Já foram para igual. O último jogo delas foi sensacional. Eu sempre esperava esses... Sabe, a gente assistia o jogo e tá faltando isso. A questão emocional, o controle emocional, a parte psicológica, a parte física. A gente pensava sempre que está faltando alguma coisa. Dessa vez, mas por quê? Porque eu acho que, minha opinião, elas estão num outro lugar, treinando com mais condições e recursos para poder chegar onde chegar. Aqui, nós temos. Elas são respeitadas como atletas, sim, né? Sim. Elas são cobradas como atletas, mas são respeitadas como atletas. Exatamente. Né? Eu acho que é o que acontece lá. Então você não tem como você cobrar e não dá. Você vê uma diferença, elas estão muito melhor do que quando saíram daqui, né? Então essa questão toda tem que ser verificada, porque o nosso país, com esse, né, dimensões continentais, nós podemos trabalhar em todas as regiões, porque tem muita menina esperando aí para ser descoberta. E fazer com que esses espaços sejam tomados também por ela. Eu acho que os espaços têm que ser educacionais, sim. É um espaço que você tem que trabalhar desde o início, desde pequena, mas dando todas as oportunidades para que ela goste de futebol primeiramente, aprenda futebol e depois ela dê continuidade como sendo uma continuidade da vida dela como profissional. É essa mentalidade que tem que ter. E os responsáveis, seus pais, que eu falo responsáveis, porque nem sempre é só o pai e mãe que a rede de apoio, são os responsáveis, eles têm que ter essa imagem também de que as mulheres têm essa competência, elas podem sair de uma situação de vulnerabilidade para uma situação, né, de conforto, né? E outra coisa, enquanto outras meninas que não entram, né, no futebol, já pensam o quê? A família, fico pensando, não, a mulher, ela tem que seguir uma carreira, ela tem que ter uma profissão diferenciada do futebol, que parece que ainda não é algo que se vê como possibilidade de garantir um futuro. Então, aí já pensa, não, essa menina tem potencial, mas ela vai seguir aqui a medicina, ela vai fazer vai fazer TI, mas vai sair do meio do esporte, vamos dizer. Então, a gente acaba perdendo muito dessas possibilidades de termos um país realmente do futebol, como as americanas têm, que começa dentro da escola, que dá todo o apoio, que tem todas as condições para elas treinarem, depois elas
elas seguem uma profissão, isso tudo com muito respeito, com muita dignidade e entendendo que aquilo ali é algo que você leva para o seu país como orgulho. Aqui o orgulho está existindo, com certeza. O futebol, o feminino, ele está levando esse orgulho. Estão olhando diferenciadamente? Estão olhando, mas eu acho que a estrutura, as condições necessárias para desenvolver e dar sustentabilidade não está, ainda está porque a gente sabe que futebol feminino, o masculino já abrange bastante coisa. É o que eu sempre falo. Eu trabalho também, né, com atletas, você sabe onde eu trabalho, e lá a situação realmente é delicada, né, tanto masculino como feminino, mas a gente tem sempre esperança, porque a gente não forma só atleta para campo, né, tem o caráter, tem a personalidade, né, perspectiva de vida, né, de virar a chave, mas a gente sabe que a situação para as meninas dentro do futebol feminino é muito mais difícil. Tem a questão de genética também, né? Eu, como convivo com masculino e feminino, eu sei que o feminino as meninas de 16 anos, sub-15, sub-16, elas já estão trabalhando, né? Elas já estão trabalhando com 15, 16 anos, né? Já trabalhando na farmácia, trabalhando, fazendo unha. Menor aprendiz. Menor aprendiz. As meninas estão trabalhando aí, tem que jogar bola. E tem a genética, né? Então, realmente, para o feminino, não vou dizer que é impossível, mas eu acho que é mais difícil realmente. Mas eu acredito, né, que como a gente tem vários exemplos aí, eu acho que é possível sim, desde que realmente os nossos líderes, né, nossas lideranças aí, que conhecem realmente muito do futebol, não é pouco, eu acho que é só uma questão de boa vontade realmente. Porque o futebol feminino está dando retorno financeiro. Está tendo. Eu vou fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido. O futebol feminino está dando retorno. Eu vou fazer um pedido. Tem futebol feminino? Gente, vá Maracanã. Vá no São Januário. Vá. Porque a torcida ela tem uma força, né, muito grande. Né? Então a gente precisa de torcida. Porque eu estava debatendo com uma amiga minha flamenguista, né, e a gente estava falando: poxa, você vai no Maracanã assistir o jogo do Flamengo masculino, por que você não vai assistir ao feminino? Eu acho que a torcida é muito importante, muito importante. Olha, sabe uma coisa que eu defendo? Eu sei que mudou, né, esse tipo de situação. Quando eu estava ainda no Fluminense, nós jogávamos nas preliminares, então a torcida já estava lá, esperando a equipe principal. Então, nós jogamos com o estádio lotado. Olha isso. Não era pra gente, mas nós estávamos ali. Então, ali ele já poderia ser a vitrine, né? Já o poderia Radar ser. também fez vários preliminares no Maracanã. Esse Maracanã, sim. Eu cheguei a entrar uma vez Pois com o pessoal do Radar para conhecer o E Maracanã. antigamente tinha o campeonato de futebol júnior masculino, era sempre a preliminar também do masculino, né? Mas como eu acho que aumentaram o número de jogos, aí o gramado, tem que se pensar em toda essa logística, estrutura para se receber preliminares, eles preferiram fazer agora o palco só do jogo principal. Mas uma coisa, porque o que precisa? Equidade. Se você precisa de uma equidade, você precisa dar movimento para que o futebol feminino alcance um pouco mais esse sucesso do masculino. Então, você tem que criar meios para isso, né? Sim. Porque ainda está distanciado. Nós acreditamos que isso seria um caminho, mas ainda está difícil romper essa engateando barreira. ainda, está engateando. Mas essa equidade precisa isso. Você precisa dar subsídios, você precisa ter um bom projeto para ter as meninas ali, você precisa ter um clube que realmente se preocupe em dar as condições delas se desenvolverem dentro do clube e igualmente ao futebol masculino. A gente vê um retrocesso agora. Não sei se eu estou falando besteira, mas nós tivemos um retrocesso em relação ao pagamento pagamento dos atletas que servem à seleção brasileira. Parece que o presidente Edinaldo pediu uma liminar para não falar mais quanto ele paga para as jogadoras femininas, porque isso já foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, que o salário tem que ser igual, né? Não digo, eu acho que no próprio estatuto da CBF, não foi pelo tribunal, não. Acho que o próprio estatuto da CBF com outro presidente, ele colocou isso como sendo uma das plataformas da sua gestão. Isso. Igualdade salarial para futebol feminino, meninas, e para o futebol masculino. Elas recebem a mesma coisa. E agora eu vi um movimento contrário. O presidente Edinaldo veio
e pediu para ter um sigilo em relação a isso. Ou seja, ele não deve estar realmente seguindo. Ele entrou com uma liminar. Eu preciso até ler um pouco mais sobre isso, mas eu já entendi ali que houve alguma mudança nessa questão. E então houve um retrocesso, entendeu? Mas Pelo que já isso tinha conquistado. é o que acontece, é como eu te falei, né? O problema também é muito com a mulher em si, né? Porque existe isso no mercado de trabalho, né? Da mulher ganhar menos do que o homem. A gente ainda está Ó, correndo outra muito coisa, atrás, né, em relação a a isso. CBF E não é só no futebol, né? É mercado de trabalho, como a Rita está Ó, falando. a CBF, para você participar das suas competições, você tem que Infelizmente, fazer o curso deles, né? Quantas meninas aqui do Rio estão tentando fazer esse curso com desconto, ou até mesmo uma bolsa? Quantas já pediram isso? Curso Não. de quê, Marta? Formação de treinadores de futebol, que tem a C, que tem a B, que tem a A, que tem a Que é Pro. puxado, né? É puxado. É puxado, caro. muito É caro. puxado. Muito caro. É muito então, puxado. algumas, Temos ótimas quanto? profissionais. Tipo Ué, quanto? 16 mil para você fazer um B. Nossa. Tudo bem, eles estão dando uns 50% aí, mas ainda é fora da Claro, realidade. 16 Mas é mil. mulher, porque eu estou buscando abrir uma turma que eu estou. Por quê? Porque se a gente não tiver essas certificações, eu já tenho pós-graduação, sou treinadora de futebol pelo sindicato, sou treinadora também de futsal, fiz pela Confederação Brasileira de Futsal, mas tem que ter essa para estar lá. Então, para não dizer que você não está por fora, eu tô buscando, mas está fora da minha realidade também. Eles Deixo não- 50%. Se pode dificultar, por que eu vou facilitar? E não, exatamente, não facilita. Acham que estão facilitando, mas não estão. Tá um pouco demagoga essa relação, sabe? Do futebol. Eu quero que o futebol feminino, sim, na vitrine, o futebol vai aparecer, nós vamos dar todas as condições. Só daqui, porque a realidade é bem outra, né? Eu acho, né, e é achismo meu, né, que devemos esperar a Copa do Mundo acontecer. Eu acho que a Copa do Mundo acontecendo aqui no Brasil, né, vai ouvir a chave de vez. Não é possível, gente. Eu O vejo. que eles estão esperando? Ouvir a chave de vez, eu não sei o que pensar, na verdade. Nós temos que inspirar. É. Inspirar as meninas, né, as novas gerações. Porque se eu jogo futebol hoje, se eu joguei, é porque eu assisti a Copa de 70 também. Eu estava lá, com meus 9 aninhos, mas eu estava lá. E foi com 8 ou 9 que eu comecei mesmo a jogar futebol. Então, eu assisti a Copa. Então, muitas meninas entraram nela. Então, as meninas têm que assistir a Copa Feminina e se espelhar nelas, para chegar e dizer, mamãe, papai, eu quero jogar futebol. E que a família apoie. E que tenha lugar para ela jogar. Tenha que ter lugar. Então, o futebol, ele proporciona muitas coisas, né? Muitas coisas. Viagem, né? Uma colocação boa profissional, né? Ou mesmo, né, ter escolhido uma outra profissão, eu acho que o esporte acaba te influenciando de alguma forma. Por causa do futebol, né? Preparação física, né? Tá ali no coletivo. Eu acho que o futebol, como esporte, para mim, salva vidas, né? Com certeza. Meninas, adorei o bate-papo. Adorei o bate-papo. Vou fazer perguntinha para vocês. Como a gente já falou, tem várias coisas que estão acontecendo simultaneamente, não só no Rio, mas fora do Rio também, né? E o que vocês acham da nossa iniciativa aí, né? Desse podcast, né? Estrela com Elas e Inclusão. O que vocês estão achando? Fala para mim, Ritinha, dessa ideia. Eu achei ótimo, muito bacana mesmo. Vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer pelo convite. Eu nem esperava, né? Até porque eu não tive assim tanta. Eu não representei tanto o futebol feminino quanto tantas outras, né, que mereciam estar aqui, merecem. Espero que sejam convidadas. Isso. Minhas amigas lá do Bom Sucesso. Vou ficar muito feliz de vê-las aqui. Maria Luísa, né, que é a minha nossa Isa, zica. Nossa zica. E muito bacana isso. Para mim, bem representativo, né? E é isso aí. Tem aquela que luta, ter mais né? gente fazendo isso. Né? Eu gostaria de... A gente está tentando, dentro do podcast, fazer uma unidade, né? Para que realmente exista uma unidade, que todo mundo vá para o mesmo foco, com o mesmo objetivo, que é o futebol feminino, né? E você, Martinha, o que você achou da nossa iniciativa? Bom, eu
Só tenho a agradecer que existe esse espaço, né? Que vocês criem esse espaço, né? Porque nós precisamos realmente de mais pessoas falando sobre isso, de mais pessoas divulgando, e que possa ser levada ao maior número de pessoas para que entendam esse movimento. Como é que o futebol feminino está hoje? Ele teve um passado, ele tem um passado. E esse passado está sendo construído no dia a dia, porque as jogadoras que estão aí serão as futuras atletas que vão ser as masters, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que está contando as histórias. Isso, para contar as suas histórias. E nós, eu também só tenho a agradecer que você tenha essa iniciativa, porque é mais um local para a gente, é mais um espaço para a gente poder falar, né? E eu acho que tem muita gente aí querendo falar e vocês estão dando essa oportunidade. A fila está grande, graças a Deus, a fila está grande. A agenda está lotada. Mas a gente, gratidão, acho que é a palavra, né, do momento, eu sempre falo. Gratidão é tudo. Eu tenho vocês como minhas amigas, vocês sabem disso, né? Admiro demais Martinha e Ritinha. São minhas, Só são pequenininha no diminutivo, mas são pessoas. Recíproco, é claro. A vida de vocês, para mim, também é um refrigério, é muito legal. Eu admiro muito a Rita, uma pequenininha tão concentrada. Martinha com uma filosofia de vida, com histórias maravilhosas. Tanto de futebol, ela deu aula aqui pra gente. Né? Exatamente. Mas a gente precisa de pessoas assim. Aí eu pergunto. Sim. Temos a Formiga, temos representantes em várias instituições, e a gente faz a pergunta, por que Marta Bandeira não está à frente de um... Não, eu penso até que é a questão, às vezes, de você estar olhando muito pro atual, né? Tá olhando pro novo, né? Então, acho que isso aí é uma tendência atual, porque se você vê as novas treinadoras, são os novos treinadores, eles estão fazendo com que esse momento aconteça para eles. E nós, aqui, vamos continuar tentando estar nesse espaço também, não pode desistir, porque vocês ainda é essa humilde, né? oportunidade, Ainda é humilde, né? Ainda Ainda nesse é humilde. espaço, gente. Então, é um exemplo a seguir, né? Não tem como fazer de outro jeito, é um exemplo a seguir. Nossa, muito legal. Com Se certeza. não fosse vocês, o futebol já tinha quase que morrido, né? Vocês Exatamente. estão aí, É uma resiliência, né? É isso aí. É uma resiliência sem fim. O futebol feminino, né? O futebol feminino, com certeza. Meninas, eu quero agradecer muito a vida de vocês aqui. Muito, 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 muitíssimo. Eu sei que às vezes é um pouquinho complicado. A nossa amiga Ritinha veio aqui um pouquinho baleada, mas veio nos honrar aqui com a presença dela. E quero dizer para vocês também que não é só quem está na seleção brasileira que tem importância. Todo mundo tem a sua importância. Claro, nós somos juvenil, nós somos campeãs invicta. Se houvesse uma continuidade, né, no trabalho, se houvesse o reconhecimento, né, merecido, né, que nós fizemos por merecer, talvez a gente estaria dentro do futebol. Porque como a Ritinha, eu também, jogamos juntas, né, o juvenil, ele não pôde dar continuidade, porque não teve para onde ir. Nós não tivemos para onde ir. Aí tinha um radar e acabou. Pois é. Não tinha para onde nós vamos. Então, Marta Bandeira, te faço um pedido, acho que Rita concorda comigo. Por favor, continue cuidando da categoria de base. Porque é muito importante, né? É muito importante. Eu fiz alguns trabalhos de categoria de base. Na verdade, a base é a base de é tudo, a né? base, isso, a base é a base de tudo. Matemática? Base é a base de tudo. Então, gente, muitíssimo obrigado. E a vocês que ficou aqui com a gente, né? Que vai ver aí o nosso programa posteriormente. A gente pede que vocês dêem um like lá, que compartilhem, que falem o que vocês acham. Se convidem, né, para estar aqui nessa mesa, que não é redonda, mas que tem todo carinho para poder receber vocês. Né? E amantes do futebol no campo, fora do campo, né, na área burocrática, vocês que são realmente amantes do futebol feminino, que querem apoiar, junte-se a nós. Né? Vamos fazer esse futebol aí crescer cada vez mais, porque todas merecemos. A sua experiência também. Todas merecemos, né? Todas nós merecemos. A sua experiência também é muito... Obrigada. Foi um prazer estar com você. E também, Rita, olha. Nossa, foi um prazer compartilhar com você aqui desse espaço. É muito bom. Igualmente. Eu tenho amigas maravilhosas e com certeza daqui a pouco elas estão por aqui.
para poder falar de futebol para vocês Tem também. muita gente, com certeza, e vocês vão dar conta do recado aí. Trazer toda essa Nossa, galera. eu vou querer umas aulinhas, vou lá com Marta, hein? A Marta que sabe Mas Você aulinha. sabe. Tá bom, então, pessoal, obrigada. E a gente se vê por aí no Boa próximo tarde. programa. Tchau. Beijinho, Ritinha, beijinho, Martinha, Tchau, beijinho no beijo. coração.